Olha, vamos agora ao vivo falar com a Maria Maciel. Infelizmente, a gente volta a falar sobre violência entre alunos de uma escola aqui de Maceió. Desta vez em Cruz das Almas. A Maria Maciel está com a gente ao vivo. A gente lembra, né, Maria? Vou colocar a Maria pra gente aqui. Que a gente já tinha contado uma outra situação que tinha acontecido também numa escola aqui de Maceió. Uma briga também entre alunos. E dessa vez aconteceu da mesma forma, foi diferente? Nos conte, Maria. Isso mesmo, Edson Moura. Bom dia novamente. A gente teve mais um caso, então, de agressão dentro de uma escola pública, né? Uma escola municipal no bairro de Cruz das Almas. E tudo é daquela forma, né? Começou com uma confusão, uma discussão e aí chegaram, então, a vias de fato. A mãe e o adolescente estão ainda aqui na Delegacia Especial da Criança e do Adolescente, que fica no bairro do Jacintinho, para fazer o boletim de ocorrência. Um pouquinho mais cedo eu conversei com ela, estava bastante abalada ainda e um pouco preocupada e também com medo, já que todos esses alunos são adolescentes, né? Pode haver algum tipo aí de represália. Vamos acompanhar então o que foi que ela disse. A mãe do adolescente de 14 anos que foi agredido e ficou com marcas de arranhão no rosto esteve na Delegacia Especial da Criança e do Adolescente na manhã desta quinta-feira para fazer o boletim de ocorrência. Ela não quer se identificar, mas contou o que teria motivado a confusão dentro da sala de aula. O menino tinha pego nas partes íntimas dele e ele tinha no chute. Aí o rapaz não gostou do chute e deu um murro no rosto dele. Aí o óculos caiu no chão. Como meu filho tem miopia, baixou para pegar para poder enxergar. Aí ele foi e apertou o pescoço, que ia sufocando, né? Aí chegou os monitores e me tirou, né? Graças a Deus, e não aconteceu pior. Mas ele já estava vermelho, sem falta de ar. A mãe disse que o garoto não é muito de se enturmar, o que deve ter incomodado o colega. Nenhuma escola que ele estudou, ele tem problema de briga, porque ele é muito calmo. Ele é muito assim, sossegado, muito bem dele. Eu acho que é por isso que gera esses problemas, esse bullying, né? No caso, por ele não socializar muito, porque ele não gosta. Ele tem déficit de atenção. Ele não dá muita atenção aos outros. Ele fica só no cantinho dele, no mundinho dele. Eu acho que isso que gera todo o problema. O outro estudante disse que tudo não passou de uma brincadeira, mas a mãe teme algum tipo de vingança ou represália. Mas o meu medo é fora. Assim, da porta da rua, acho que eu não tenho responsabilidade, né? Então assim, se ele faz um ato no meu filho lá fora, ninguém vai me garantir. Então se eu não precaver, ninguém vai por mim, né? Aí você veio então fazer o boletim de ocorrência para que as providências sejam tomadas. Isso, porque se Deus não livre acontecer alguma coisa, a gente sabe que procurar, né? Do bairro do Jacintinho, Maria Maciel. Bom, a gente viu então esse caso, né, o depoimento aí da mãe preocupada e por isso procurou a polícia. Agora, em relação ao que pode acontecer, aqui na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, né, esse caso começa então a ser investigado. O próximo passo, o que é? É justamente buscar mais informações para saber exatamente o que aconteceu. Então, depois de ouvir a mãe e o próprio aluno que foi agredido, agora a polícia também vai ouvir testemunhas e o próprio monitor que estava na hora que foi quem apartou essa briga. As imagens não mostram tudo o que aconteceu, mostram apenas esse momento em que os dois estão no chão e esse monitor, então, tenta apartar a briga. Então, a polícia ainda vai buscar explicações, né, também junto à escola, para tentar entender o que aconteceu e ouvir, é claro, também a versão deste outro estudante, antes até mesmo de fazer alguma tipificação de crime. Bom, agora a gente acredita, né, Edson, que essa situação é um caso isolado, mas isso tem acontecido com bastante frequência. Em relação ainda a este caso, o conselheiro tutelar da região também vai buscar informações junto à escola para saber, né, tomar conhecimento do que aconteceu e nós procuramos também a CEMED, mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta em relação a este caso. Como eu falava, esses casos estão se tornando bastante comuns. Aqui do meu lado está o agente de polícia, o Estênio Jorge, que é aqui da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, que estava me dizendo que esses casos, pelo menos uma vez por semana, vocês têm recebido esses casos e não é só em escola pública. Boa tarde, Estênio. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Edson e ouvintes.
Realmente, virou uma constante aqui na delegacia de menores da capital, essas questões com escolas. E, por incrível que pareça, não se restringe apenas às escolas públicas. Grandes escolas, que eu não vou citar nome das escolas aqui, da capital, também estão englobadas nesse problema também. E o que acontece mais? São brigas, discussões, ameaças? Brigas, discussões, ameaças, às vezes até tentativas de homicídio, muitas vezes acontecem também. Agora, o que tem motivado a idade? É nessa idade mesmo da adolescência, entre 12 e 17 anos, que tenham acontecido mais essas agressões, discussões? Maria, varia mesmo. Entre 12 a 17 anos realmente o que mais chega aqui para a gente, para o nosso convívio normal, né, da delegacia. Hoje a delegacia de menores deixou de trabalhar na maneira de falar com os meliantes em rua. Nós estamos trabalhando diretamente hoje com as escolas. Hoje a delegacia se resume em trabalho com escolas públicas da capital e também as particulares. Agora, muitos pais acabam chegando aqui após serem intimados sem saber exatamente o que aconteceu. Então, é preciso que haja também essa conversa entre escola, pais. A gente sabe, a educação inicia em casa. Hoje mesmo eu entrei em contato com a mãe de um determinado aluno e eu notei que ela não gostou. Mas a gente tem que procurar saber primeiro o que o filho está fazendo fora de casa para poder tomar ciência da situação. E às vezes eles não querem saber. Primeiro eles vão diretamente na escola, às vezes até tentar agredir o diretor da escola, o professor, mas primeiro eles têm que saber o que está acontecendo com o filho num ambiente fora da residência. Quer dizer, todo mundo fica com o pé atrás porque, nossa, virou caso de polícia, né? Então, primeiro instinto, né, de pai e mãe é que tentar proteger o filho. Com certeza. A primeira coisa que eles fazem é proteger e não procurar saber o que eles estão fazendo fora do domicílio de sua residência. Obrigada, então, pelas informações. A gente vê que é exatamente isso, né? Muitos casos, né? Esses casos que têm acontecido dentro de escolas, muitas vezes na área ali de lazer, dentro da sala de aula, né? Num descuido aí que o professor não está na sala, ou mesmo não tem um monitor próximo. Então, fica aí essa reflexão e também sobre o que está sendo feito, né? Tanto pelas escolas, né? Esse trabalho educativo de conscientização dentro das escolas, né? Se tem sido feito, mas o fato é que mais um caso chama a atenção aqui na capital. Eu volto com você, Edson. Obrigado, Maria. Uma informação importante do policial, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, né? Você é mãe, eu sou pai, e a gente precisa entender que a gente precisa corrigir os nossos filhos enquanto eles estão crescendo, né? Não dá para corrigir quando o filho já está adulto, não. O momento da educação é agora, então é preciso saber se seu filho está fazendo alguma coisa errada, não é ficar com raiva do diretor, da professora, do professor, do coordenador, porque falou que seu filho está fazendo alguma coisa errada, não. É entender o que aconteceu, né, Maria? E corrigi-lo, né? Corrigi-lo em casa, mostrar que não é certo, não é dessa forma, não é agredindo, não é batendo no amigo dentro da sala de aula que você vai resolver as coisas, né, Maria? E a gente, pelo que falou o policial, muitos pais, né, se sentem revoltados, né, quando há um contato, por exemplo, para falar de uma situação que aconteceu dentro da escola, né? Isso mesmo, Edson. É claro que os pais, num primeiro momento, né, quer proteger, não aceita, né, que o filho seja aquela pessoa que ele esperava, né? Então, o mau comportamento nem sempre é aceito, porque os pais têm uma visão dos filhos dentro de casa, mas lá fora a gente não tem controle, a gente não sabe o que está acontecendo. E principalmente nessa fase da vida, né, na adolescência, né, acontece muita coisa. Então, a gente gostaria, né, enquanto pais, que os filhas chegassem e contassem tudo, mas infelizmente eles não contam, né, Edson? Então, muitas coisas que acontecem no dia a dia, na escola, no dia a dia deles, a gente não fica sabendo. E é claro que a gente quer que os nossos filhos sejam um exemplo, não só dentro de casa, mas lá fora. Mas nem sempre isso acontece. Então, é importante que os pais tenham essa consciência também. Não é o fato de um policial, de um pai receber uma intimação, falar que o filho fez alguma coisa que está tudo errado. É preciso, primeiro, informações junto à escola, porque esses comportamentos, atitudes, né, brigas, discussões, até ameaças, elas têm que ter uma punição, tanto pela escola quanto dentro de casa. Não dá para passar a mão na cabeça
dos filhos para tentar protegê-los. Não, a gente tem um papel muito importante na educação deles e isso precisa ser feito, porque nos dias de hoje está bem difícil educar essas crianças e adolescentes. Eu volto com você, Edson. Verdade, Maria. Está cada dia mais difícil, mas nós, como pais, como mães, precisamos fazer o nosso papel. E nesse caso, né, me parece que o trabalho da polícia é muito mais de orientação, ou seja, de tentar solucionar um problema que aconteceu na escola, que não volte a acontecer. E às vezes essa intimação não é para punir o pai, nem o adolescente, enfim, mas apenas para tentar solucionar aquela situação e não voltar a acontecer, principalmente no ambiente escolar, que a gente sabe que o objetivo é você estar num ambiente escolar para socializar, para aprender, para crescer, para ser alguém realmente no futuro e não para brigar. Obrigado, Maria, pelas suas informações. Vamos aguardar e tomara que essas situações aí não voltem a se repetir e, claro, que sejam contornadas da melhor forma. Obrigado, Maria Maciel, com a gente ao vivo aqui no nosso Fique Alerta.